Domicílio. Conceito, importância, pluralidade de domicílios, domicílio incerto, mudança de domicílio, fixação do fórum competente, classificação quanto à natureza, domicílio da pessoa jurídica. Conceito. É a sede jurídica da pessoa, onde ela se presume presente para efeitos de direito e onde exerce ou pratica, habitualmente, seus atos e negócios jurídicos. Washington de Barros Monteiro. Para Orlando Gomes, domicílio é o lugar onde a pessoa estabelece a sede principal de seus negócios, constitutio rerum et fortunarum, o ponto central das ocupações habituais. Em nosso Código Civil encontramos a indicação de qual seria, como regra geral, o domicílio da pessoa natural. Note-se que o Código não fornece um conceito de domicílio. Art. 70. O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. Cumpre ressaltar que domicílio e residência podem ou não coincidir. A residência representa o lugar no qual alguém habita com intenção de ali permanecer, mesmo que dele se ausente por algum tempo. A chamada moradia ou habitação nada mais é do que o local onde o indivíduo permanece acidentalmente, por determinado lapso de tempo, sem o intuito de ficar, p.ex. quando alguém aluga uma casa para passar as férias. No conceito de domicílio estão presentes dois elementos, um subjetivo e o outro objetivo. O elemento objetivo é a caracterização externa do domicílio, isto é, a residência. O elemento subjetivo é aquele de ordem interna, representado pelo ânimo de ali permanecer. Logo, domicílio compreende a ideia de residência somada com a vontade de se estabelecer permanentemente no local determinado. Importância do domicílio. É de interesse do próprio Estado que o indivíduo permaneça em determinado local no qual possa ser encontrado, para que assim seja possível se estabelecer uma fiscalização quanto às suas obrigações fiscais, políticas, militares e policiais. No campo do direito internacional privado, é o domicílio, na maioria das legislações, que irá solucionar a questão sobre qual lei deve ser aplicada ao caso concreto. O domicílio, como salientou Roberto Grassi Neto, tem especial importância para a determinação da lei aplicável a cada situação, para a determinação do lugar onde se devem celebrar negócios e atos da pessoa, e onde deve ela exercer direitos, propor ação judicial e responder pelas obrigações. Pluralidade de domicílios e domicílio incerto. É perfeitamente possível que uma pessoa possua mais de um domicílio, residindo em um local e mantendo, por exemplo, escritório ou consultório em outro endereço. A pluralidade de domicílios é disciplinada nos arts. 71 e 72, do Código Civil. Art. 71. Se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências, onde, alternadamente, viva, considerar-se-á domicílio seu qualquer delas. Art. 72. É também domicílio da pessoa natural, quanto às relações concernentes à profissão, ou lugar onde esta é exercida. Parágrafo único. Se a pessoa exercitar profissão em lugares diversos, cada um deles constituirá domicílio para as relações que lhe corresponderem. Há também casos de pessoas que vivem de passagem por vários locais, como os circenses, sendo que o Código Civil estabelece, para tanto, a seguinte solução. Art. 73. Ter-se-á por domicílio da pessoa natural, que não tenha residência habitual, ou lugar onde for encontrada. Grifo nosso. Tal regra aplica-se também em relação às pessoas que têm vida errante, como ambulantes, vagabundos, pessoas desprovidas de moradia, etc. Mudança de domicílio. De acordo com Pablo Stolz e Gagliano, opera-se a mudança de domicílio com a transferência da residência aliada à intenção manifesta de o alterar. A prova da intenção resulta do que declarar a pessoa às municipalidades do lugar que deixa, e para onde vai, ou, se tais declarações não fizerem, da própria mudança, com as circunstâncias que a determinaram. Art. 74, cc. A mudança de domicílio, depois de ajuizada a ação, nenhuma influência tem sobre a competência do fórum. Art. 87, CPC. Fixação do fórum competente. Quanto às ações sobre direitos reais de bens móveis ou sobre direitos pessoais, manda o art.
94. Caput, CPC, que o réu seja acionado em seu domicílio. Quanto aos imóveis, é competente o fórum da situação da coisa. Pode o autor, entretanto, optar pelo fórum do domicílio ou de eleição, não recaindo o litígio sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, posse, divisão e demarcação de terras, enunciação de obra nova, art. 95, CPC. No caso do réu possuir mais de um domicílio, pelo que se verifica do art. 94, parágrafo 1º, CPC, o réu será demandado em qualquer um deles. Se o domicílio for incerto, o réu será demandado no local em que for encontrado ou no domicílio do autor, art. 94, parágrafo 2º, CPC. Caso não possua residência no Brasil, o réu responderá perante o fórum do autor ou em qualquer fórum se este residir fora do país, art. 94, parágrafo 3º, CPC. Existem, porém, regras especiais para a fixação do fórum competente, como a seguir demonstramos. Em se tratando de ação de reparação de danos, cabe o domicílio do autor ou local do fato, art. 100, parágrafo único, CPC. Se estivermos diante de ação de divórcio, o fórum competente é o do domicílio da mulher, art. 100 e CPC. As ações sobre alimentos devem ser ajuizadas no fórum onde se verifica o domicílio do alimentando, art. 100 e in CPC. Para a propositura de ação de anulação de títulos, o fórum será o do devedor, art. 100 e CPC. E, finalmente, o inventário, no qual não se sabe qual o domicílio do de cujos, terá como fórum o da situação dos bens, art. 96, parágrafo único, e, CPC, e se o de cujos não tiver domicílio certo e os bens estiverem em diferentes lugares, a lei determina que o fórum será o do local do óbito, art. 96, parágrafo único, e in CPC. Classificação do domicílio quanto à natureza. A. Voluntário. Decorre do ato de livre vontade do sujeito, que fixa a residência em um determinado local, com ânimo definitivo. B. Legal ou necessário. Decorre da lei, em atenção à condição especial de determinadas pessoas. Assim, temos art. 76, cc. Domicílio do incapaz. É o do seu representante ou assistente. Domicílio do servidor público. É o lugar em que exerce permanentemente as suas funções. Domicílio do militar. É o lugar onde serve, sendo da Marinha ou da Aeronáutica, a sede do comando a que se encontra imediatamente subordinado. Domicílio do marítimo. É o lugar onde o navio estiver matriculado. Domicílio do preso. É o lugar em que cumpre a sentença. O agente diplomático do Brasil, que, citado no estrangeiro, alegar extraterritorialidade sem designar onde tem, no país, o seu domicílio, poderá ser demandado no Distrito Federal ou no último ponto do território brasileiro onde o teve, art. 77, cc. O domicílio necessário poderá ser originário ou legal. Será originário quando adquirido ao nascer, como ocorre com o recém-nascido que adquire o domicílio dos pais. O domicílio legal é aquele que decorre, como o próprio nome já acusa, de imposição da lei. É o caso dos menores incapazes, que têm por domicílio o de seus representantes legais, art. 76, cc. O domicílio do menor acompanha o domicílio dos pais, sempre que esses mudarem o seu. Ocorrendo impedimento ou a falta do pai, o domicílio do menor será o da mãe. Se os pais forem divorciados, o menor terá por domicílio o daquele que detém o poder familiar. E no caso de menores sem pais ou tutor, sob cuidados de terceiros, levar-se-á em consideração o domicílio desses terceiros. E se não existirem tais terceiros, deverá ser levado em conta o domicílio real. Quanto a um militar, sem serviço ativo, consiste o domicílio no lugar onde estiver servindo. Caso esteja prestando serviço à Marinha, terá por domicílio a sede da estação naval ou do emprego em terra que estiver exercendo. Em se tratando da Marinha Mercante, encarregada do transporte de mercadorias e passageiros, seus oficiais e tripulantes terão por domicílio o lugar onde estiver matriculado o navio.
O preso também está sujeito ao domicílio legal, no local onde cumpre a sentença. Se o preso ainda não tiver sido condenado, seu domicílio será o voluntário. C. De eleição. Decorre do ajuste entre as partes de um contrato, art. 78, CC e art. 111, CPC. A eleição de foro só pode ser invocada nas relações jurídicas em que prevaleça o princípio da igualdade dos contratantes e de sua correspondente autonomia de vontade, arts. 51, IV, CDSE 9, CLT. Domicílio da pessoa jurídica. As pessoas jurídicas de direito público interno possuem domicílio especificado em lei, art. 75, do CC, art. 99 do CPC e art. 109, parágrafo 1º e 2º da CF/88. O domicílio da pessoa jurídica de direito privado é o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações, isto quando os seus estatutos não constarem eleição de domicílio especial. O parágrafo 1º do mesmo artigo estabelece que se houver mais de um estabelecimento relativo à mesma pessoa jurídica, em lugares diferentes, cada qual será considerado domicílio para os atos nele praticados. Caso a pessoa jurídica só tenha sede no estrangeiro, em se tratando de obrigação contraída por agência sua, levar-se-á em consideração o estabelecimento, no Brasil, a que ela corresponda, como emana do parágrafo 2º do já citado art. 75, CC. Dispõe a súmula 363, do STF. A pessoa jurídica de direito privado pode ser demandada no domicílio da agência, ou do estabelecimento, em que se praticou o ato. O Código de Processo Civil, em seu art. 88, e parágrafo único, também disciplina a matéria, dispondo. Art. 88. É competente a autoridade judiciária brasileira quando o réu, qualquer que seja sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil. Parágrafo único. Para o fim do disposto no NI, reputa-se domiciliada no Brasil a pessoa jurídica estrangeira que aqui tiver agência, filial ou sucursal,